Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez, quero convidá-los a abrirmos a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. E assim diz a palavra do Senhor, Josué 10, de 1 a 15. Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai, e a havia destruído totalmente, e feito a Ai ao seu rei, como fizera a Jericó e ao seu rei, e que aos moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, com uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me, firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Verso 6. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntam contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, à descida de Bet-Oron, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor, assim, atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Verso 15. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Vamos orar? Amém. Pai, nós lemos a Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza na ministração. Ilumine, Senhor, a mente do Teu servo que ministrará a Tua palavra, e prepare os nossos corações para recebermos a Tua palavra com alegria. Pai, dá-nos o entendimento, principalmente diante de dias tão difíceis, e nós cremos que a Tua palavra é o instrumento do Senhor para que isso aconteça. Nós pedimos a Sua bênção, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existem pedidos de oração que nós vemos pessoas fazerem que nos surpreendem. Nos surpreendem não apenas pelo pedido, mas nos surpreendem também pelas respostas que nós temos. Eu me lembro da primeira congregação no Mato Grosso, que nós tivemos oportunidade de plantar.
a Cristina e mais 2 irmãs se dispuseram a ir a um bairro da cidade, um tanto retirado do centro, e começaram ali um ponto de culto. E elas foram, oraram, e Deus levantou uma pessoa na sua casa para começar ali esse culto, a princípio com crianças, e a coisa foi crescendo. À frente da casa dessa irmã tinha um pé de manga muito grande, fizeram uns bancos, e ali deram continuidade a esse trabalho com crianças. Por meses, a coisa foi aumentando, e a ponto de já terem quase 200 crianças nos dias de sábado. E de repente, queridos, entra o período chuvoso, e já não tinha mais jeito de organizar, porque era no tempo, debaixo daquele pé de mangas, e ela chegou e disse: Marcos, agora é hora da gente pensar em alguma coisa diferente. Nós reunimos o conselho, e nós, ajoelhados, na primeira semana de oração que nós pedimos: Senhor, nós queremos pedir que o Senhor levante um lugar, e as condições, nós cremos que o início dessa congregação, ela faz parte dos planos do Senhor. Meus irmãos, simultaneamente eu falo que depois, conversando com o irmão que Deus usou para ser bênção nessa congregação, uma pedra de diamante rosa, ela estava caindo na Resumidora, num garimpo a 70 quilômetros da cidade. E no final daquela primeira semana, todos os recursos da construção daquela igreja, das salas de escola bíblica, da casa pastoral, de banheiros, de compra do terreno, estavam no gasofilácio da igreja. Queridos, nós pedimos, e Deus foi tão gracioso, que em poucos dias, aquela congregação em regime de multirão estava construída, e o culto continuou. Quando nós compreendemos a vontade do Senhor, quando nós entendemos, e Deus nos dá certezas da sua vontade, nós pedimos, e nós vemos esse extraordinário de Deus acontecendo, com limites alargados. Foi justamente, queridos, o que nós acabamos de ler, uma oração sendo feita por Josué, uma oração onde você imagina, o texto diz que o sol parou, e o contexto dessa passagem, queridos, logo após no capítulo 9, uma aliança sendo feita com um dos povos da terra, chamado Gibeonitas, uma aliança que a princípio tinha um fundamento em cima de uma mentira. A ordem da parte de Deus era invadir a terra, e retirar, não só retirar, mas matar todos os povos que moravam nessa terra. E você pergunta, mas por que Deus pede isso? 2 eram os motivos, um principal e outro secundário. O principal é para que os ídolos daquela terra, os habitantes não influenciassem o povo de Deus e andassem pelo caminho da idolatria. O secundário é para que não houvesse um levante, posteriormente falando, e aquele povo daquela terra que ficasse tentasse novamente reavê-la. Deus então pede para que todos fossem mortos. Mas aqueles gibeonitas, logo após Ai ser totalmente destruída, ficando ou sabendo disso, eles fazem uma estratégia, enganam Josué e seus príncipes com panos velhos, pães bolorentos, e eles chegam na presença de Josué dizendo: nós não somos habitantes daqui, nós somos povos de uma terra muito distante, nos tem como servos de vocês. E queridos, diante daquela situação, Josué não consulta o Senhor, não ora, e simplesmente faz uma aliança, e depois eles descobrem que eram povos da terra, mas a aliança já tinha sido feita. E de repente os outros reinos que existiam, eles olham para essa aliança e colocam os gibeonitas como traidores. E eles resolvem juntar-se então e pelejar contra os de Gibeão. E a Bíblia fala que diante dessa batalha, esses gibeonitas mandam avisar Josué: nós estamos sofrendo, sendo atacados,
nós temos uma aliança de preservação com vocês. E a Bíblia fala que Josué então, naquela mesma hora, e era noite, sai com seu exército ao encontro desse rei, ou desses reis. A Bíblia fala que Deus aparece para Josué, e ele solidifica, ele homologa aquela aliança dizendo: vão lá mesmo, eu vou dar a vitória para vocês. E a Bíblia fala que a noite inteira eles caminham, e eles chegam ao encontro daquela batalha, e eles lutam. Queridos, nós olhamos para o texto, não apenas o aviso, ou os reis, que estão em aliança para derrotar os gibeonitas, mas na sequência nós olhamos, queridos, e eu queria falar um pouquinho mais, sobre esse aval que Josué recebe da parte do Senhor, ratificando aquela aliança. Num primeiro instante seria uma oportunidade de ouro. Pense, eles mentiram para a gente, eles nos enganaram, agora estão sob ataque, eles que lutem, eles que se viram, eles que paguem pelos seus erros. Nós não vamos ser responsáveis por nada, simplesmente nós vamos deixar. Mas havia, como dito, queridos, uma aliança de preservação, de que aquele povo não seria destruído e que permaneceria entre o povo do Senhor. Como dito no verso 8, o Senhor olha para eles e diz: vocês vão que eu sou com vocês, eu vou entregá-los em suas mãos, ninguém poderá resistir vocês. E diante daquela fala, queridos, que significava a bênção do Senhor, Josué vai ao encontro. Na sequência, do verso 10 ao verso 11, nós observamos, queridos, o Senhor lutando a luta do seu povo. Duas coisas aconteceram naquela luta. Na madrugada daquele dia, de Gilgal até o fronte, eram mais ou menos 30 quilômetros, e eles andaram a toda pressa. E quando chegaram diante da batalha, diz o texto que o povo inimigo ficou apavorado ou conturbado. Apenas isso? Não. Uma chuva de pedras começou a cair sobre o exército inimigo. Observemos, meus irmãos, o povo de Deus motivado com a fala de Deus: vocês vão, eles no centro da vontade do Senhor. Os soldados brotando naquela madrugada de todos os lados, o exército inimigo meio que acordando ainda. Eles veem um terror, eles ficam apavorados, eles estão diante de coisas assustadoras que eles estavam vendo. Se não bastasse aquele terror, começou a chover pedras do céu, que só atingiam o exército inimigo. Essas pedras, queridos, eram como balas de canhão, com alvos certeiros, a ponto de no verso 11 do texto lido, nós temos a seguinte afirmação: mais foram os que morreram pela chuva de pedras, do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Não havia dúvidas sobre a atuação do Senhor nessa batalha. Com Jericó foi assim. Deus dá a estratégia de rodear a cidade. O povo fez como Deus ordenara, e de dentro para fora essas muralhas caem. Com Ai, num segundo instante, depois de tratarem o pecado, Deus dá a estratégia, e os habitantes da cidade e seus exércitos, todos são destruídos. A vitória foi do Senhor, colocando o terror no coração dos inimigos e chuvas de pedras, desbaratando seus exércitos. Mas no terceiro instante nós chegamos no milagre extraordinário. A resposta da oração de Josué, do verso 12 ao verso 14. Queridos, ao que nos parece, foi uma batalha demorada, que começou de madrugada, e ao meio-dia dava a impressão de que não terminaria diante de tanta gente, diante de 5 exércitos juntados para aquela batalha. E nós lemos que a oração foi para que o sol parasse ao meio-dia, para que a batalha fosse acabada, fosse vencida.
No final do verso 12 e no verso 13, nós temos a impressão que essa luta, como dito, começou ao amanhecer do dia. Diz o texto, de um lado Gibeão, do outro o nascente do sol, e do outro Aijalon, que era a lua se pondo. Mas nos versos seguintes nós temos que o sol se deteve ao meio-dia. E nós entendemos, queridos, que algo extraordinário aconteceu. O sol parou. Só que tem um detalhe. O sol, ele já está parado. Se alguém tivesse que parar ali, seria a Terra em sua rotação, que forma um dia. Mas de repente, queridos, da perspectiva de quem vê, o sol parou. Vamos lembrar que a Bíblia não é um livro científico, mesmo que os princípios elementares da ciência estão nelas, ou nela. Mas ouvindo o pastor Adalto Lourenço sobre esse texto, ele diz que foi impossível a terra parar. A terra ser freada pelo Senhor seria uma enorme catástrofe. Muita coisa sairia do seu lugar. Mas o que aconteceu? Segundo o pastor Adalto, o que parou ali foi todo o universo. Todo o sistema solar recebeu a ordem do seu Criador para, conforme Josué havia pedido. Foi tão extraordinário o que aconteceu, que nós lemos no verso 14 o seguinte, que não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque Deus, o Senhor, pelejava por Israel. A batalha foi vencida, o extraordinário do Senhor aconteceu. E que lições nós podemos tirar, queridos, dessa passagem? A primeira delas que eu queria deixar para os amados: o Senhor transforma situações eminentemente trágicas em bênção. O Senhor tem esse poder. Aquela aliança mal feita com os gibeonitas, aqueles reis em acordo, juntos, com todo aquele exército, aquele aparato militar, poderia significar o fim daquela conquista, a conquista de Canaã. Poderia significar o fim do exército do Senhor. Mas observe, meus irmãos, Deus usa essa situação e todos os restantes dos reis, dos exércitos, estavam juntos. Mesmo uma batalha demorada, terrível, o Senhor foi à frente e cuidou de tudo. Aquele ajuntamento dos reis dos exércitos significou o fim das lutas para o povo de Deus. Foi uma bênção. Deus deu vitória ao seu povo, uma vitória esmagadora. Aquela iminente tragédia, Deus transforma em bênção para o seu povo, quando de uma vez só aqueles reis são derrotados. E esse não é um fato isolado. Foi assim com José no Egito. A Bíblia fala que ele é vendido pelos seus irmãos como um escravo. E quando passaram 7 anos das vacas gordas, quando ele interpretava o sonho de Faraó, os seus irmãos diante da seca vão. E quando ele se preparava para a vingança, ele diz aos seus irmãos: vocês tentaram destruir a minha vida, a minha história, mas Deus transformou isso em bênção, e foi para a preservação que eu vinha diante de vocês. Queridos, não apenas com José ou Josué, mas também com Daniel. Presidentes e sátrapas, no capítulo 6 de Daniel, tentaram contra a vida dele, quando fizeram Dário assinar um decreto, de que ninguém pediria nada a nenhum rei.
E a Bíblia fala no capítulo 6 de Daniel, verso 10, Daniel orando para as bandas de Jerusalém 3 vezes por dia, como costumava fazer. Ele orava ao Senhor, ele é preso naquelas circunstâncias, ele é lançado na cova, uma iminente tragédia. Mas Deus fechou a boca daqueles animais. E no outro dia, aquilo que era para ser uma tragédia, o próprio Dário diz: não há Deus como o Deus de Daniel. E eu faço um decreto que o Deus de Daniel é o único Senhor que deve ser adorado, e aqueles presidentes e sátrapas que tentaram contra a sua vida, morreram. O Senhor tem poder para isso. Não pense, queridos, que as iminentes tragédias em nossas vidas e da nossa família significa o fim. Não. Como diz o salmista Davi, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, isso é, o tudo, é Ele quem conduz. O poder do Senhor é imenso. Como o próprio Senhor Jesus diz em Lucas 18, 27, os impossíveis dos homens são possíveis para Ele. Mas em segundo lugar, queridos, a aliança feita jamais pode ser quebrada. Servimos o Deus da aliança. Mesmo os gibeonitas sendo um povo mentiroso, enganador, trapaceiro, uma aliança foi feita e o Senhor honrou a mesma. O exército do Senhor luta em favor daqueles com quem Ele tem aliança. E nós vamos além, o próprio Senhor luta em favor daqueles com quem Ele tem aliança. E antes de jogarmos pedra nos gibeonitas, vamos pensar na nossa condição. Pecadores e pecadores miseráveis, mentirosos, infiéis, desesperadamente corruptos, e mesmo assim Deus envia o seu Filho para lutar e morrer em nosso lugar, para que tivéssemos vitória sobre o pecado. Assim como os gibeonitas, que não havia qualquer merecimento, qualquer valor que pudesse justificar o socorro do Senhor, nós também mereceríamos o justo juízo do Senhor. Por nossas posturas, nós deveríamos ser fulminados da face da terra. Mas a graça do Senhor se manifestou salvadora. E em Cristo temos a vitória diante de todos os nossos inimigos. Em Cristo, Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. Terceira e última conclusão. Josué compreendeu a vontade do Senhor, que o levou a pedidos extraordinários e respostas espetaculares. Irmãos, a vontade do Senhor era que, sob a liderança de Josué, o povo do Senhor fosse assentado na terra prometida. A vontade do Senhor era que todos os habitantes da terra prometida fossem mortos, como já dito. Diante dessa certeza, com um exército cansado, formado por andarilhos no deserto, filhos de escravos no Egito, construtores, é que Josué pedia os feitos extraordinários. Ele conhecia a vontade do Senhor, por isso pedia a sua bênção. Todo o universo parou. Já pensou em algo mais extraordinário do que isso? E olha que esse não foi o primeiro milagre extraordinário. Logo no início de Josué, nós vemos o Jordão na sua cheia, abrindo de forma milagrosa, para que o povo de Deus passasse. Primeiro milagre em Josué. Olha as muralhas, um exército apenas rodeando a cidade, tocando chifres, e as fortes muralhas ruindo, e todo aquele exército sendo desbaratado. Agora, mais ainda,
todo o universo parando para que a vitória do seu povo acontecesse. Eu encerro com algumas perguntas. Você conhece a vontade do Senhor para a sua vida? Você conhece os propósitos do Senhor para o seu viver? Você sabe o que o Senhor quer de você? Entenda que quando isso for compreendido, o sobrenatural de Deus acontece, escala maior, escala menor, e tudo isso acontece para que a glória do nome dEle seja dada, seja revelada, não a nossa. E de repente isso deve nos levar, queridos, a algumas perguntas para o Senhor. Pai, eu vivo nesse tempo, nessa cidade, qual que é a vontade do Senhor para a minha vida? Essa semana eu tirei de férias, e tirei para visitar o meu pai, foi rápido. E todo o tempo dos dias que eu tive lá foi de conversas com ele. Meu pai já vai fazer 80 anos no final do ano. E eu tive a oportunidade de falar o que eu ouvi de uma irmã da nossa igreja, qual eu aprendi demais. Ela aposentou e chegou numa reunião nossa e disse assim: pastor, agora eu só vou trabalhar para o Senhor. Aposentei. Estou totalmente à disposição do Senhor. Irmãos, eu vi uma alegria no rosto daquela irmã que superava todas as rugas e o seu cansaço. Eu falei para o meu pai, o senhor tem duas situações. Uma é esperar a morte, sentado, desanimado. Mas o senhor me contava na minha infância do seu desejo de anunciar o Senhor Jesus. Que tal o senhor fazer isso? O senhor recebe tantos amigos e vizinhos do senhor. Ele ficou me olhando e ele disse sim, mas eu já sou um velho, eu já tenho minhas dores. E eu estava estudando esse texto e disse o seguinte: Deus tem poder para te fortalecer, para te capacitar, para te conduzir, porque essa é a vontade dEle para as nossas vidas, para que até o nosso último dia sejamos suas fiéis testemunhas. Não duvide disso. E sabe o que eu vi? Um sorriso no rosto do meu pai. Compreender a vontade do Senhor e a partir disso, orar. Vamos orar?